Esse tema nós encontramos tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho. No Evangelho, nós vamos trabalhar com o texto de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. E a doutrina espírita, ela é uma ferramenta, um conjunto de conceitos que nos ajuda a decodificar o Evangelho, que é uma linguagem simbólica. Ele não é uma linguagem literal. Se fosse literal, ele faria sentido apenas para aquela cultura, para aquela sociedade, né, lá da Palestina, há 2019 anos atrás. O início de João, Jesus está dialogando com os apóstolos e ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Ele já prepara o espírito dos apóstolos de que ele ia dizer, né, ele ia transmitir um conhecimento novo. Credes em Deus, ele afirma. Crede também em mim. Né? Se você acredita em Deus, se você já compreendeu que eu venho do Pai, então acredite naquilo que eu vou dizer. E ele então diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já teria dito, eu já teria explicado. Pois me vou e vou preparar o lugar. É a etapa que Jesus começa a dizer aos apóstolos que ele ia ser sacrificado, né? Que ele ia sair do mundo físico, que os apóstolos não mais teriam o rabi, né? Aquele que conduzia a vida deles até aquele momento. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também aí estejais. A primeira afirmativa que Jesus faz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós temos que compreender que ele não está falando simplesmente do planeta Terra. Nós temos a clareza, né, de que a inteligência suprema criou o universo. Então, quando Jesus diz há muitas moradas na casa do meu Pai, ele está se referindo ao universo. E quando ele diz que ele fala em nome do Pai, ele não está trazendo um conjunto de conhecimentos, de informações que se restringem ao planeta Terra. Ele está transmitindo um conjunto de princípios, de leis, que dizem respeito ao universo. Ele nos trouxe e nos ensinou as leis que regulam o universo. E de uma forma muito simples, muito objetiva, caminhar, evoluir, aprender, aperfeiçoar, aproximar da perfeição possível, na verdade, é o nosso aprendizado de como viver de acordo com as leis que regem o universo. Então, Jesus nos traz uma religião cósmica. Aquilo que ele nos ensinou é muito mais amplo, muito maior do que certamente nós conseguimos nos apropriar, compreender nesse momento. Quando nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, em um dado momento, o Kardec vai nos dizer, vai nos alertar, que quando a ciência ultrapassar algo que está na codificação, que a gente acompanhe a ciência. E hoje, né, quando nós pensamos, quando nós vamos procurar entender aquilo que a ciência nos diz sobre os diferentes planetas
da nossa galáxia, nós vamos descobrir que o nosso Sol, esse astro, essa estrela, para o qual nós sequer podemos olhar diretamente, porque nós vamos danificar o nosso corpo físico, não é assim? Ele é uma estrelinha de 5ª categoria, é uma coisinha. O Sol, na ordem dos planetas que orbitam em torno do Sol, nós não somos o primeiro planeta em dimensão, nem o segundo, nem o terceiro, mas a gente tem ainda, né, uma crença ou uma convicção equivocada de que nós somos o centro da criação. Que tudo isso que está aí, né, no espaço sideral são enfeites para os nossos olhos. No nível de razão e de inteligência que nós já desenvolvemos, fica difícil sustentar esse raciocínio. Quando nós sabemos que as distâncias entre os astros são medidas em anos-luz, e quando se faz a conversão do ano-luz para a nossa medida de tempo, a gente descobre que para ir a alguns planetas, uma encarnação humana não é suficiente. Não dá tempo. Se eu entrar numa nave pequenininha, eu não chego ao destino com uma encarnação terrestre. Então, à medida que a ciência avança, nós vamos nos apercebendo de que nós somos um ponto no universo. E aí, Emmanuel nos ajuda a raciocinar e a refletir, porque nós, na doutrina espírita, aprendemos a pensar com a lei de evolução. A doutrina nos diz que nós somos criados simples e ignorantes e que vamos, em diferentes oportunidades de vida, de encarnação, em diferentes existências, nós vamos desenvolvendo o nosso potencial, né? Físico, psíquico, espiritual, emocional. E aí, Emmanuel nos faz a seguinte colocação. Nesse momento, nesse exato momento, tem irmãos nossos encarnando nos diferentes países, nas diferentes culturas, nas diferentes economias, mas tem também irmãos nossos nestes mesmos lugares desencarnando. Então está morrendo chinês, está morrendo africano, né, dos diferentes países da África, que tem diferentes culturas, diferentes línguas. Está desencarnando aqui no Brasil, no Equador, no Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos, no Alasca. E além desses espíritos estarem em culturas diferentes, eles também certamente estão em etapas evolutivas diversas. Quando a gente desencarna, fecha o olho, né, desliga o espírito do corpo físico, não há milagre. Esse portal que cada um de nós atravessa não vai fazer com que nós nos tornemos nem melhores, nem piores. Então, aquilo que eu sou aqui e agora, eu serei amanhã se eu desencarnar aqui e agora. O espírito é aquilo que ele acumulou de aprendizado, ele é aquilo que ele ainda não sabe, ele é aquilo que ele fez de bom e de bem, e ele é aquilo que ele deixou de fazer, ele também é aquilo que ele destruiu, que ele comprometeu. Então, tal e qual, certo? Com esse tanto de diferença cultural, sociomoral, para onde que esses espíritos vão? Como é que se organiza isso, né? Nós estamos acostumados a pensar, na nossa evolução aí, nas religiões das quais nós advimos, que existe um céu, ou céus, algumas religiões falam em céus, uma região, né, que algumas vão tratar como um estado intermediário, e outras que vão tratar
como um estágio de punição, de castigo. E essas características, esses locais, nos foram ensinados que eram eternos. Você chegou lá, fica. Se você chegou no céu, ótimo. Se você chegou no inferno, está no inferno, eternamente. A doutrina espírita, quando nos traz a teoria da evolução, desconstrói isso, né? E vai nos dizer, não é bem assim. Não dá para compreender a justiça divina com algo tão definitivo. Por quê? Porque tem gente que desencarna com 2 anos, com 10, com 15, com meses. Tem gente que desencarna com 90, com 100. Como é que faz essa conta? Como é que será que é a conta aí de põe, tira, soma, divide que Deus faria, né? Para fazer justiça para cada um dos seus filhos. Para dizer, olha, você está na danação eterna e você está na bem-aventurança também eterna. Esse é um dos aspectos consoladores da doutrina espírita. Que a gente vai trabalhar com o conceito de evolução, com o conceito de renovação das oportunidades, com o conceito de que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós somos aquilo que nós aprendemos, que nós construímos. Não é verdade? É isso que a doutrina espírita nos traz. Como a vida não tem solução de continuidade, o que tem é mudança de plano, o espírito, ora, ele está no plano das formas, no plano material, né, da matéria mais densa, ora, ele está em um plano mais sutil, menos denso. Embora, dependendo do nosso grau evolutivo, às vezes a gente fica grudadinho no lugar onde sempre esteve. Por quê? Porque tem um outro princípio, mais de um, na verdade, e conceitos muito importantes. Um deles vai nos explicar, primeiro, que nós não somos este corpo. Eu estou neste corpo. Eu estou com esta personalidade hoje. Nesse momento, eu sou do sexo feminino, mas na encarnação anterior posso não ter sido. Na próxima, também posso não ser. O espírito, a nossa essência, é energia. O universo é energia. Nós vamos perceber essa energia de acordo com o nosso estágio evolutivo. É igual um ímã. Eu vou, por afinidade vibratória energética, estar próximo daquelas individualidades cuja energia são similares ou próximas ou afins à minha. Então, quando acontece, né, a nossa volta para o plano espiritual, nós vamos compreender que nós temos um determinado peso específico, que nós temos um determinado padrão vibracional e que nós vamos ser atraídos para perto, para as regiões, para os locais em que aqueles que nos são afins vibratoriamente estão. Por que eu estou fazendo essa vírgula? Porque não significa que eu vou me encontrar de imediato com todos aqueles por quem eu tenho afeto. Só se nós estivermos no mesmo degrau aí da evolução. Porque eu posso ter afetos que já caminharam, que estão à minha frente. Como posso ter afetos que ainda estão à minha retaguarda, né? Que estacionaram, que desistiram, que cansaram no meio da caminhada, resolveram fazer uma pausa. Então, aqueles junto aos quais eu vou me reunir são aqueles que têm a mesma densidade vibratória que eu tiver. E ainda neste capítulo, né, o nome desse capítulo
É Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Lá mais na frente, no versículo 25, Jesus diz o seguinte: tenho-vos falado estas coisas enquanto permaneço junto a vós, mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. A outra tradução para a palavra Paracleto é o Consolador. E nós que estamos na doutrina espírita, entendemos e cremos que o Consolador, foi o codificador da doutrina, foi Kardec, que trouxe esse conjunto de conhecimentos para que a gente conseguisse compreender, decifrar várias afirmações que Jesus fez e que aquela época em que ele esteve entre nós, nem nossa inteligência, nem o conjunto de conhecimentos que nós detínhamos nos permitiam compreender em amplitude o que ele veio nos ensinar. Então, o que nós já decodificamos aqui pela doutrina espírita? Que nós somos espíritos imortais em evolução. Que a encarnação é uma viagem, tem início e tem fim. Que nós somos energia. E que dentro da justiça divina, os iguais, os semelhantes, vão receber tratamento semelhante, para que se faça justiça, certo? E para cada um desses agrupamentos, vai continuar sendo oferecido, pelo plano maior, as oportunidades que cada um necessita para continuar o seu processo de evolução. E aí a espiritualidade vai nos explicar que nós estamos aqui nesse orbe, nós estamos no planeta Terra. Então, para a maioria de nós, entre as nossas encarnações, em torno do planeta, em torno deste orbe, vão se organizar colônias, que a gente chama na literatura de colônias espirituais, para diferenciar da vida aqui na Terra, na matéria, em que, de acordo com o potencial dos espíritos que forem atraídos para lá, eles terão oportunidades adequadas ao seu estágio, à sua caminhada. Quem vai nos explicar muito as características desses locais, dessas estações em que nós vivemos entre uma encarnação na matéria e outra, é na obra de André Luiz. André Luiz tem uma coleção de livros em que ele vai nos contando histórias, que ele vai dialogando com espíritos orientadores do plano maior, e ele vai nos decodificando devagarzinho tudo aquilo que está lá no livro dos espíritos. Que às vezes a gente lê a questão e lê a resposta e não tem um entendimento muito amplo. André Luiz nos traz as histórias de vida de espíritos como nós, que vivem os mesmos conflitos que nós, que enfrentam as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. E ele vai, então, nos mostrando como que a evolução se dá, como que o livre-arbítrio funciona e, sobretudo, como que nós somos amparados, como que nós somos protegidos, orientados, acompanhados pela espiritualidade, por espíritos que já passaram pelas experiências que nós estamos passando, que já aprenderam um pouco mais do que nós. Aqui na Casa Espírita, nós somos convidados
a entrar numa tarefa, não é verdade? Alguém chega aqui e abre a porta, alguém chega aqui e organiza a cabine de passes, a evangelização, a reunião pública. O que nós estamos fazendo quando nós adentramos a uma tarefa na casa espírita? Os irmãos já pensaram nisso? Não é para ganhar o céu, não é para ter bônus hora, senão nós não saímos daquele estágio lá de trás, né? Da troca, das indulgências, dos favores. Basicamente, para viver o segundo mandamento que Jesus resumiu o que ele veio nos ensinar, ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo o próximo? É uma humanidade inteira. Se você olhar aí do seu lado, tem alguém que você não conhece. E o segundo mandamento está dizendo que você tem que amar essa pessoa que você não conhece. Como é que eu vou fazer isso? Então, uma das ferramentas é que a gente aprenda a servir ao outro. Pequenas atitudes, com pequenas tarefas. Eu posso não querer pegar a enxada e capinar o terreno do meu vizinho, mas se ele vier aqui, eu dou o passe. É um primeiro passo, né? Então, nós vamos aprender a servir aqui no plano material, mas vamos continuar tendo esta oportunidade nas diferentes organizações do plano espiritual, cada um de acordo com as suas possibilidades, cada um de acordo com as suas necessidades. Porque solidariedade, compaixão, misericórdia são virtudes que nós precisamos desenvolver. Nós as temos em potencial, mas elas não vão desabrochar do nada. Elas são conquistas que vão substituir as nossas dificuldades do individualismo, do egoísmo, da vaidade. Tudo parente, né, gente? Tudo vem do mesmo tronco. Por quê? Progressivamente, nós vamos compreender uma coisa que a gente fala corriqueiramente, mas que não sente, né? Nós falamos assim: aqui na casa espírita todos somos irmãos. Não, nós somos irmãos no universo, mas nós ainda não damos conta disso. Eu olho a cor da pele, eu olho o jeitão, se é homem ou se é mulher, se é um irmão que está passando por uma experiência de transição intersexo. São irmãos. E como é que funciona? Meu filho é meu irmão, nós estamos em papéis diferentes, mas ele é um espírito, é uma individualidade que eu preciso respeitar. Eu tenho responsabilidades num dado período de educá-lo, de orientá-lo, mas eu não posso esquecer que ele é um espírito imortal como eu, que vem de uma bagagem de experiências que podem ser, inclusive, maiores e melhores do que as minhas. Então, quando a gente fica pensando, né, que nós estamos evoluindo e que nós estamos aqui para evoluir, nós vamos encontrar aqui, em outros textos, como no do Manuel Filomeno, que ele vai nos dizer isso, olha. Deixa eu achar o texto aqui para ler direitinho o que ele fala. Na casa do Pai, disse Jesus, há muitas moradas, não somente nos astros luminíferos que gravitam nos espaços siderais, mas também em torno deles está no plural, como estações intermediárias entre uns e outros mundos
que pulsam nas galáxias, glorificando a criação. Nós ainda teremos um longo percurso para nós aceitarmos e modificarmos a nossa forma de compreender as coisas, de que nós não somos o centro do universo. Então alguém vai dizer assim, mas a sonda foi em Marte e não viu, não detectou vida. Qual que é o conceito de vida no universo? Não está definido. A minha percepção, aqui agora, pode ser até que tenha algum irmão, né, que tenha aí a mediunidade de vidência e que possa ver, possa enxergar alguns dos nossos irmãos sem corpo físico, né, que estão no plano astral da casa trabalhando e que estão aqui entre nós, que passam aqui no meio das fileiras, né, que tratam, que estão ali no cantinho cuidando das águas, que estão ajudando cada um de nós na nossa necessidade. O tratamento não é só dentro da cabine de passes. Tem uma grande equipe aqui no salão cuidando de cada um de nós, né? Nós temos os nossos irmãos que trabalharam aqui com os médiuns na psicografia, e eu também não estou vendo. A limitação dos nossos sentidos, da nossa percepção, não significa que o que eu não vejo não existe, né? Que o que eu não toco não é real. À medida em que a gente estuda, à medida em que a gente se dedica, né, ao conhecimento que a doutrina espírita nos traz, a gente vai desconstruindo essas armadilhas da nossa percepção. Muitas pessoas não enxergam, mas elas sentem a proximidade de uma energia diversa. Você entra num ambiente, você se sente muito bem. Em alguns ambientes, você não se sente tão bem, sem que nada objetivo tenha acontecido. Por quê? Porque os padrões vibratórios, as energias, né, as individualidades que estão naquele ambiente são mais ou menos afins. Então, para que nós libertemos a nossa percepção e possamos compreender progressivamente, concretamente, que nós somos espíritos, que nós não somos esse corpo tão somente, nós precisamos estudar. Nós precisamos compreender melhor o que Jesus nos trouxe. E para compreender melhor o Evangelho, nós precisamos destas chaves que a doutrina espírita nos dá. E aí, continuando, nós vamos, ao estudar a doutrina espírita, perceber que essa densidade vibratória que cada um de nós tem, ela se reflete no corpo espiritual que envolve a nossa essência e que não é esse corpo material que vai uma hora deteriorar, que vai voltar à sua origem, que se denomina perispírito. O perispírito, ele vai ser muito denso no início da nossa caminhada. Por quê? Porque nós vamos precisar desta ferramenta para lidar com a matéria. Lá atrás, quando nós somos espíritos primitivos, que vivemos nas cavernas, que vivíamos da caça, que vivíamos da pesca, que necessitávamos muito mais da força física, da força bruta. À medida que a inteligência se desenvolve, à medida que o nosso emocional, que o nosso psiquismo se desenvolve, o perispírito também vai se tornando cada vez mais etéreo, cada vez mais leve. E vai chegar um ponto do nosso desenvolvimento em que nós não teremos mais esta matéria densa. Por quê? Porque nós teremos ascendido a planos
a planetas, a orbes, cuja energia é tão pura quanto aquela que nós conquistamos. Mas para a gente ter familiaridade, para a gente ir acostumando com esses conceitos, quem ainda não leu a obra de André Luiz, leia. Vai lendo devagar, vai estudando, não entendeu, lê de novo. Ele tem uma linguagem um pouco diferente da usual, da que nós estamos habituados, mas a gente se acostuma, né? A gente compreende. No começo tem que usar mais o dicionário, depois a gente se habitua com o vocabulário dele, e nós vamos então compreender com mais concretude como é que se dá esse processo de evolução. E ele então vai nos dizer, né, Kardec vai nos dizer que basicamente nós podemos dizer que nós temos os mundos primitivos, que recebem aquelas individualidades recém-criadas e que vão começar o desenvolvimento da inteligência. Nós temos, depois disso, o que corresponde ao nosso mundo, que é um mundo de expiação e de provas, que as expressões são mais duras, associadas muitas vezes com sofrimento, mas nós sabemos que nós estamos aqui na Terra e que não é só sofrimento, que tem alegria, que tem arte, né? Que tem cultura, que tem uma natureza muito linda, muito bonita, que são desafios para o nosso aprendizado, mas que nem sempre a gente faz o melhor uso, que nem sempre a gente consegue caminhar da forma mais leve. E aí nós temos que refazer a experiência. Mas é pelo processo de aprendizado que nós evoluímos. Uma coisa que nós precisamos refletir, meditar e superar é acreditar, é deixar de acreditar que desafios ou conflitos são ruins. Não são. Eu aprendo vencendo desafios. Eu aprendo superando limites. É o processo de aprendizado. Mas a gente consegue ir mudando esses conceitos progressivamente. Nós trazemos uma bagagem muito pesada de castigo, de punição, de erro, de impossibilidade. E vai ser pelo estudo e pela meditação que nós vamos adquirir novas concepções, novos posicionamentos, que nós vamos lidar com os desafios de uma forma mais serena, que nós vamos encarar, por exemplo, os nossos processos de adoecimento de uma maneira nova. A Joana de Ângeles fala que o pior sofrimento é o sofrimento do sofrimento. Ou seja, eu tenho um desafio, eu tenho uma dificuldade, e aí eu olho e digo, mas por que comigo? Eu vou lá na fraternidade toda semana, eu tomo passe toda semana, eu faço tarefa, por que eu adoeci? Né? Então é preciso estudo, é preciso reflexão, é preciso compreensão dessas leis e princípios que regem a vida. Todas as vezes que nós nos desarmonizarmos com uma lei natural, nós vamos estar em desequilíbrio. Então, é preciso conhecimento, é preciso estudo para que a gente avance. Nós sabemos que nós estamos em um processo de transição. Nós sabemos que todo o universo é regido pelas mesmas leis. Então, se nós evoluímos, os planetas também evoluem. E nós estamos informados pela espiritualidade que o nosso planeta Terra está em processo de mudança, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Isso significa que aqui, no futuro próximo, deixará de predominar a energia mais densa, a energia mais desarmonizada com as leis naturais.
vai predominar o que a gente está acostumado a chamar de bem. As pessoas, as individualidades, elas tenderão a se harmonizar mais nas formas de amor, de solidariedade, de doação. Não é o paraíso, mas é um passo a mais. Depois dos mundos de regeneração, nós vamos ter os mundos ditosos ou felizes, em que muito pouco de maldade, de desequilíbrio vai acontecer, mas ainda falta conhecimento, né? E, por fim, os mundos celestes ou divinos, em que as almas, os espíritos criados, terão alcançado a evolução possível às criaturas. Então, meus irmãos, é um assunto difícil de ser tratado nesse tempo, né? A gente acaba tendo que ficar na superficialidade, mas é muito importante que essa consolação, que esta afirmação de Jesus seja um norte para cada um de nós. Há muitas moradas na casa do Pai. E nós ascenderemos a todas elas a partir do nosso esforço, do nosso empenho, no nosso tempo, porque Deus não marcou nenhuma data para nenhum de nós, né? Caminhando, refletindo, estudando, nos apropriando desse conjunto de leis cósmicas que é o Evangelho, nós um dia chegaremos à perfeição. Temos estas ferramentas à nossa disposição, mas nós precisamos nos dedicar a elas. Nós precisamos estudar tanto o Evangelho em profundidade, e para isso temos que estudar a doutrina, que são ferramentas que vão nos ajudar a compreender este Evangelho em profundidade também. A casa oferece ciclos de estudo, né? A casa oferece, depois dos ciclos de estudos, grupos de estudo sistematizado do Evangelho e da doutrina. Acompanhem a divulgação, busquem organizar, né, o tempo de vocês para se dedicar a estes processos, porque vocês vão sentir uma diferença muito grande na caminhada pessoal e na caminhada no grupo familiar, no grupo de amigos em que vocês estejam inseridos. Aproveitem as oportunidades, né? Não deixem passar essa encarnação sem dar um passo maior no sentido, né, do conhecimento, do aprimoramento espiritual, emocional e intelectual. Que a paz do Cristo esteja com cada um de nós.